A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, continuando nossas análises sobre o capítulo 1 de João, mais um pedacinho, né? Tem vídeo aqui no canal, análise comparativa apenas de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 14, mas nós voltamos nessa passagem para a gente analisar versículo a versículo, mais um trechinho, né? Capítulo 1, versículos do 6 até, deixa eu dar uma olhada aqui, para vocês olharem, até o 14, tá? Então nós vamos analisar do 6 ao 14, versículo a versículo. Por que eu estou fazendo isso? Porque é uma passagem importante do cristianismo, como base de fé, como crença, tá? E como é grego, as traduções não passam essa impressão. Já expliquei aqui no vídeo passado, né, a respeito da exegese e hermenêutica e como funcionam os vídeos aqui no canal. Acho que ficou claro isso. Vamos lá para a gente não se alongar. Havia um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Esta era a verdadeira luz que, vindo ao vir ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. No entanto, o mundo não o conheceu. Versículo 11 agora. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberem, deu-lhes e dará poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do Pai unigênito. Já subindo aqui rapidinho para os 6 referências cruzadas do Antigo Testamento, Isaías capítulo 40, versículo 3, a voz que clama no deserto, a referência que João faz a si mesmo. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Quem quiser ler os versículos, pausa o vídeo, vamos pro comentário exegético, palavra a palavra, vamos lá. Antropos é homem, tem explicação aqui no canal, a questão falando do contexto que João vivia como indivíduo entre os homens, destacava o papel da humanidade dele como mensageiro, tá? Apestalmenos significa enviado ou comissionado, e enfatiza que João não agia por própria vontade, mas designado e enviado por Deus, e deixa claro sua missão e a importância da mensagem que ele passava e da autoridade divina. Equi, preposição que significa de ou a partir de, indica a origem do envio, revelando a autoridade de João, que vem de Deus, mostrando que ele é um mensageiro e fonte divina, tá? A mensagem dele vem de Deus, é uma fonte divina. Theos eu já falei, ou quem quiser ler eu já falei também, mas pausa o vídeo e dá uma olhada aí. Onoma significa nome e é um conceito que denota não apenas a identidade superficial, mas também a essência e reputação de alguém. Aqui no caso, o nome João é um símbolo da missão profética. Ioannes é o nome do João em grego, tá? Não vou entrar em detalhes. Vamos agora ao comentário exegético, a explicação prática. Fornece uma introdução ao ministério de João Batista, estabelecendo claramente a sua importância, personagem vital na narrativa evangélica. Essa homem, né, o antropos, né, que está dizendo aí, sugere que ele faz parte da humanidade enquanto ser enviado por Deus. Destaca a ação divina por meio de um ser humano comum. Esta tensão entre a humanidade de João, né, a questão humana de João e a função divina prepara o leitor para o papel, explicar, né, o papel de João como arauto, como mensageiro e antecipando, mensageiro divino, antecipando a vinda de Cristo, tá? Basicamente, ele fala aqui no capítulo 1, versículo 6, explicando esse versículo como mensageiro, tá? É a voz que clama no deserto, tá? Não vou me alongar muito, quem quiser continuar lendo detalhado é só pausar o vídeo. Vamos para o 7 agora, palavra a palavra. Erkomai significa vir ou chegar, tá? No contexto do versículo, indicação de alguém que vem com um propósito específico, com uma missão de testemunho, ou seja, ele é a voz que clama no deserto e prepara o caminho para o Cristo, tá? Ele fala disso um pouquinho mais adiante, tá? Eis, prevê uma ideia de direção, de propósito, traduzido como para, tá? Uma preposição, tá? Aqui indica que o testemunho tem objetivo claro, que a luz simboliza a verdade e a revelação divina. Ele faz essa ligação, tá? Ele é a preposição, ele preparando o caminho, tá? Martíria, como testemunha. Então, já fica clara a referência. Quando você é um mártir, você é uma testemunha.
tá? O uso desse termo enfatiza a importância da crença e evidência sobre a luz que está sendo apresentada aos que ouvem. Ina é uma conjunção e introduz o propósito objetivo. Para que? Com o fim de, tá? No versículo em si é usado para esclarecer a razão ou o propósito da testemunha. Marturel significa testificar, dar testemunho, dar prova. A repetição desse conceito sublinha a importância da ação na crença e da crença do povo, tá? Peri, traduzido como a respeito de, sobre alguém, né, sobre algo. Essa palavra estabelece o foco do testemunho. A luz deve ser estendida e reconhecida pelos outros. Fós, já tem vídeo aqui no canal falando sobre. Pisteuo, eu falei do pisteuo em outro lugar. A crença, a fé, refere-se a crer em algo e nesse caso é relacionado à luz apresentada, tá? Dia, eu já falei. Autos significa ele ou em si mesmo. Quando você fala autodidata, é a pessoa que aprende por conta própria, né? Automático, funcionamento por si mesmo, e refere-se à pessoa que dá o testemunho, enfatiza a individualidade do mensageiro, tal. O comentário prático apresenta uma declaração fundamental da missão de João Batista como testemunha da luz. Esse contexto de luz evoca a ideia de revelação de vida moral, espiritual, falei no vídeo de ontem, tá? Contrastando com a escuridão espiritual. A estrutura do versículo é claramente orientada para a missão de João e o papel crucial de preparar o caminho para o Cristo. O verdadeiro luz do mundo era o Cristo, tá? O uso de testemunho indica não apenas a importância da missão dele, mas a responsabilidade de cada crente, de cada um individual, tá? De testemunhar sobre essa luz, pregar o evangelho a qualquer criatura, tá? E a finalidade é clara. Essa finalidade é clara, que todos venham a crer por meio dele, sugerindo que esse testemunho autêntico leva à fé e à compreensão da verdade divina, tá? Quem quiser terminar de ler pode terminar, tá aí, dá uma pausa para dar uma lida. Vamos pro 8. Não era a luz. Vamos lá. Faltou as referências cruzadas no 7. Aqui nós não temos nenhuma referência cruzada. Toda essa referência está intrínseca dentro do próprio Novo Testamento. Ele, como testemunha, não tinha nenhuma profecia relacionada ao João. Tá? Apenas que haveria um profeta. Não nesse caso ele como testemunho. Tá? Versículo 8. Referências cruzadas. Ele confessou, né, que não é a verdadeira luz, então também não tem nenhuma profecia. Ele não era a luz, mas veio para que o testificasse, tá? Vamos lá, a palavra ou já foi, en já foi, re já foi, fós já foi, ala. Esta é uma conjunção adversativa, ou seja, uma palavra que indica oposição. É o mas, introduz uma contrapartida, contrasta o que foi dito anteriormente, indicando que o assunto anterior é transcendido por uma outra informação, uma nova informação. Ina já foi, marturese significa testificar, dar testemunho, eu já falei disso agora há pouco. Realtes, esse pronome refere-se da luz, faz referência à luz, indica o testemunho acerca dela, mencionado anteriormente. Fós já foi, comentário exegético, João 1,8 enfatiza o sujeito do versículo, que ele não é a luz, mas veio para dar testemunho dela. A luz aqui simboliza a revelação de Deus, a verdade moral e espiritual que traz salvação e redenção ao mundo. Essa distinção é fundamental, pois destaca o papel de João não como Messias, mas como aquele que prepara o caminho, prepara os corações para as pessoas receberem essa luz de Cristo. A negativa de não era a luz, né, estabelece a clareza dos limites da função de João. Ele é só um mensageiro, ele veio para testificar a luz, tá? A missão dele é apontar e testemunhar para a luz verdadeira que é de Jesus Cristo, tá? Verso 9, referências cruzadas. Temos Antigo Testamento, Isaías capítulo 8, versículo 20, Isaías capítulo 49, verso 6, tá aí na tela, quem quiser ler, tá? Inclusive Isaías capítulo 8 reforça Isaías capítulo 7 quando faz a referência. Vamos dar uma olhada lá. Olha lá. E confessou e não negou. Peraí, apertei errado. Versículo 9, perdão. Isaías capítulo 8, verso 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, é porque não há luz neles. Aqui já deixando clara a referência que para ter validade, aquilo ali tem que estar testificado, tem que ter valor, tá? Palavra a palavra, vamos lá. Alétino significa verdadeiro ou real. No contexto aqui indica que a luz mencionada é autêntica
fazendo referência a Isaías 8:20, tá? E é oposta às luzes falsas e enganosas que podem existir. Phos, já falei a luz, os significa que ou o qual e funciona como um pronome relativo que deixa clara essa conexão com a luz e sua descrição e função. Ele estabelece uma relação entre a luz e a ação que se segue. Erkomai, eu já falei a respeito dessa palavra. Eis, já falei a respeito dessa palavra. O cosmos, né, se refere ao mundo ou à criação. O cosmos aqui, a palavra cosmos, com C no português, fala que é o cosmos, ou seja, a união dos planetas. Aqui refere-se ao mundo, à criação, o conjunto de tudo, tá? No contexto, representa toda a humanidade e o sistema em que as pessoas vivem, que é iluminado pela luz. A questão do Sol também, uma crença teológica de que o Sol, ele não é um astro, é o próprio Altíssimo que esquenta, que dá calor, que ilumina, enfim, fazendo referência até a nuvem de fogo do Antigo Testamento, tá? Fotizou, que significa iluminar. Phos, fotizou, significa iluminar ou dar à luz e implica em trazer essa ação, né? Traz compreensão e clareza a tudo aquilo que é essencial para a missão do Cristo no mundo e para nós também, tá? Então, fotizou, deu à luz a nossa ignorância, tá? Paz, já falei no vídeo anterior. Antropos, vem de homem, já falei no vídeo anterior. A informação tá aí se quiser ler relacionada ao versículo, mas tem a ver com a totalidade da raça humana e enfatiza que a luz de Cristo é para todos, tá? Comentário exegético, o João 1:9, ele é profundo e encapsula a essência do ministério do Cristo. A descrição de verdadeira luz, né, destaca a sua autenticidade e o contraste com muitas luzes, ou seja, todo mundo falou tudo, falou muito, mas nada daquilo se provou verdade, tá? E tudo isso o mundo pode oferecer, tá? A luz não apenas aparece, mas entra no mundo, sugerindo uma ação deliberada de Deus e conecta a humanidade através da verdade e da clareza, e conecta a humanidade a Deus, tá? Essa é a conexão. Toda conexão que for falada nesta série é Deus, homem, divindade, Cristo e humanidade, tá? E a vinda é descrita como evento que ilumina a todos, tá? Então é para todos, os que creem e os que não creem, tá? Revelando a universalidade do chamado de Cristo. A luz de Cristo é inclusiva, destinada a cada ser humano, promovendo o entendimento de que, em sua essência, a missão de Jesus é trazer conhecimento, verdade e salvação a todos. A obra de iluminar a todo homem implica uma resposta que cada indivíduo deve considerar, dando ênfase à responsabilidade pessoal em reconhecer e responder a essa luz. Certo? Vamos para o próximo, versículo 10. Referências cruzadas, Gênesis capítulo 11, verso 6, Gênesis capítulo 16, verso 13, Gênesis 17, 1, falando de Abraão, Gênesis 18, 33, Êxodo capítulo 3, versículo 4, Jeremias 10, 11, são todas as referências cruzadas, tá? Novamente, não lerei todas para não me alongar. Vamos para a exegese do 1:10 de João. Eimi já falei, En já falei, Cosmos já falei, Gnomai eu já falei, ou Gnosca, todas essas palavras aqui, Gnosca não. Gnosca significa conhecer ou reconhecer, e no contexto do versículo sugere a falta de percepção e entendimento por parte da humanidade acerca do Logos. Se você olhar o ou, que é a palavra anterior, tá aí na tela, ninguém reconheceu ele, tá? João 1:10 apresenta uma declaração profundamente teológica sobre a presença e a natureza do Logos, o Verbo, em relação ao mundo. A palavra Eimi enfatiza a preexistência do Verbo antes da criação e sua imersão na realidade do mundo. Aqui deixando claro que a presença do Logos ela é muito ampla e deixa clara essa preexistência, tá? A expressão en cosmos destaca que não se trata apenas de um observador distante, mas de uma imersão ativa no que foi criado. A frase "o mundo foi feito" sugere que o Logos não é apenas parte da criação, mas um agente ativo na criação, através do qual tudo se tornou através dele, alinhando-se com a ideia de que Jesus é central para o plano divino. Por outro lado, a negação na última parte do versículo, onde se diz
que o mundo não conheceu, serve como uma reflexão trágica sobre a rejeição da verdade revelada. Apesar da presença ativa, a humanidade se volta para a ignorância e a incredulidade, e essa dinâmica entre criação e rejeição enfatiza as grandes tensões do Evangelho de João, a luz que veio ao mundo, mas que em grande parte foi rejeitada e ignorada. Tá? Então aqui esse é o versículo, a ideia essencial. Vamos para o 11, referências cruzadas. Isaías 53, 2 é a principal ideia. Cresceu diante dele como um renovo, uma raiz em terra seca. Basicamente é isso, a referência do Antigo Testamento. Vamos agora para o versículo 12. Aplicação prática. Esta conjunção é frequentemente traduzida como mas e serve para indicar uma transição ou contraste entre ideias, enfatizando um ponto importante em relação ao que foi mencionado anteriormente. O zoe, este termo se refere a todos os quantos, ou quantos, todos quantos, ou quantos, né? E deixa clara a totalidade do grupo, que inclui tanto indivíduos quanto coletividades que tomam a ação mencionada a seguir. Autos, eu já falei. Lambano significa receber ou tomar para si. Neste contexto, implica uma ação ativa de aceitação ou acolhimento da mensagem ou pessoa de Cristo. Didomi, traduzido como dar, este verbo indica a ação de conceder algo a alguém. Neste contexto, sugere o ato divino e um oferecimento de poder. Exousia, poder ou autoridade dentro do contexto do versículo, é capacidade conferida que neste contexto é espiritual e relacional, dada a identidade dos filhos de Deus, falando da questão dos tornar-se filho do Pai. Tekna, traduz como filhos, e essa palavra implica não apenas uma relação biológica, mas uma nova identidade espiritual e familiar com Deus. Theos e pisteuo já foi, ei já foi, onoma já foi. Vamos ao comentário exegético, a análise prática. Revela a profundidade e a riqueza do relacionamento que os crentes têm com Deus através de Jesus Cristo. A frase, a todos quantos o receberam, estabelece um acesso universal à graça e à salvação. Destaca a possibilidade de todos sermos e nos tornarmos filhos de Deus, independente da origem ou passado. A palavra exousia deixa claro o autor do evangelho, né, sendo João ou a comunidade de Éfeso ao redor dele, que esse poder não é meramente um reconhecimento, mas uma transformação real do espírito, e é conferida uma nova identidade ao fiel. Tá? Esta passagem deixa claro o papel da fé, a condição essencial para um novo status. O crer no nome de Jesus é um convite para essa relação interpessoal, entre pessoas mesmo e com o Cristo e com Deus, que vai além de uma aceitação intelectual apenas de fala. O contexto da contradição do mas indica uma mudança na condição humana, sugerindo que ao aceitar Jesus não só se recebe a salvação, mas uma nova vida e um novo relacionamento diretamente com Deus e os seus filhos. Tá? É a essência do evangelho. É basicamente o que está dizendo aí. Quem quiser ler com mais calma, eu só fiz uma pincelada para o vídeo. Vamos para o 13 agora, penúltimo versículo. Referências cruzadas, Gênesis 25, 22, Gênesis 25, 28, Gênesis 27, 4, Gênesis 27, 33, Salmo 110, 3, são basicamente essas referências cruzadas, sempre deixando claro, quem quiser ler, pesquisar, tá aí as referências cruzadas a respeito desse versículo. Vamos para agora a análise prática. Os ou já tem análise dessas palavras do vocabulário grego. Vamos agora para o genal, significa dar à luz ou gerar. No versículo em si destaca a ideia de um novo nascimento espiritual que não se origina de vínculos ou descendências terrenas. Ek, já tem vídeo, já tem análise dessa palavra, o vocabulário já está aí. Aimá significa sangue. No contexto do versículo representa a descendência, ou os laços sanguíneos de descendência e identidade, que muitas vezes determinam isso, tá? Já partindo do pressuposto de que a análise sanguínea do Messias não vai conseguir ser feita, perdeu-se tudo, com várias diásporas, né, várias invasões. A descendência judaica vai partir muito da fé, a descendência judaica do Cristo vai partir da nossa fé, tá? Me também é uma partícula de negação, enfatizando a exclusão das formas mencionadas do nascimento. Telema significa vontade, aqui se refere à vontade humana, que não é a base para o novo nascimento espiritual. Sarx significa carne,
refere-se à natureza humana, indicando que a nova vida não provém da carne ou do caminho natural do ser humano. Anthropos, eu já falei, ala, eu já falei, e theos, também já foi falado anteriormente. Apresenta, o versículo, comentário prático, mostra uma profunda afirmação sobre a natureza do novo nascimento dentro do cristianismo. Este versículo ilustra uma transição radical da origem humana para a origem divina e deixa claro para os crentes que não nascem de sangue, mas eles nem da vontade da carne ou da vontade do homem. João destaca a fé em Cristo e concede esse novo começo sem limites às identificações ou às tradições humanas. Ou seja, basicamente você nasce de novo, não de sangue, mas espiritualmente. Esse nascimento de Deus é mencionado no final do versículo e revela a possibilidade de uma nova vida espiritual marcada pela ação direta de Deus, implicando que todos que acreditam no Cristo tornam-se parte da família do Cristo, não pelo esforço humano, vínculos biológicos, mas pela graça em si. Essa passagem ressalta a importância das obras da regeneração através e as obras de regeneração do Espírito Santo, certo? Vamos para o último, e o verbo se fez carne e habitou. Referências cruzadas, Salmo 2, verso 7, Salmos 45, verso 2, Isaías 7, 14, Isaías 45, Isaías 53, 2, Isaías 60, versículo 1. Exegese, vamos agora à análise palavra a palavra. Kai já foi falado, logo já foi falado, ginomai já foi falado, sarx já foi falado, eskenô, vamos lá, significa habitar ou morar. A palavra sugere a ideia de habitação temporária. Tabernaculou, tá? Aqui a habitação é temporária, é a questão do tabernáculo que eu falei em vídeos anteriores, tá? En já foi falado, emeis significa nós, refere-se à coletividade da humanidade que experimenta a presença e a revelação de Jesus. Pleres, traduzido como cheio, implica uma plenitude. No contexto, significa que Jesus está totalmente imerso em graça e verdade. Charis já foi falado, Kai já foi falado. Oral significa ver ou perceber. Aqui indica a experiência da testemunha dessa glória de Deus através de Jesus, que é algo tangível e real. Autos já foi, doxa já foi, os já foi. Pará significa de ou junto a, indica a origem da glória que é a do Pai. Monogenes significa unigênito, olha lá, mais uma palavrinha que é legível, entendível para nós. Monogenes, mono de um, genes de um gerado, é único, exclusivo e revela a singularidade do Cristo, deixando clara a relação única que Jesus tem com o Pai. Pater significa pai, paternidade, tá? Indica a paternidade de Deus e realça a divindade de Jesus. Vamos ao comentário prático, é o versículo central da teologia cristã, enfatiza a encarnação do Logos e é uma das principais doutrinas também da relação de fé cristã. Este versículo destaca a conexão entre divindade de Jesus e a humanidade, ilustrando como ele, o Cristo, se tornou acessível, né? No caso, o próprio Deus e o próprio Cristo, como tudo isso se tornou acessível quando a carne, a aceitação da condição humana ocorre, né? Então não adianta, é acessível, é luz para todos, mas tem que ser aceito, tá? E é aceito com todas as implicações. Essa condição humana tem que ser aceita com todas as implicações, sofrimento, dor e a capacidade de se relacionar intimamente com os seres humanos. Então aqui está falando o seguinte: você nasce de novo, você aceitou a luz de Cristo, mas você tem que entender que ele é o nome sobre todo nome, certo? A ideia de que ele habita, de que ele tabernacula entre nós, revela que a presença de Deus não é apenas distante, transcendental, mas íntima e acessível. Além disso, essa expressão cheia de graça e verdade captura a essência do caráter divino de Jesus, trazendo equilíbrio entre misericórdia e justiça. A glória, doxa, que vimos é a manifestação visível da presença divina que estava presente em Jesus, reforçando sua identidade única como Filho unigênito do Pai. Assim, João afirma aqui que através da encarnação podemos conhecer melhor o caráter de Deus, e no contexto da passagem é um convite à compreensão ainda mais profunda de Jesus e da plenitude de Jesus, de Deus, tornando isso vivo e visível entre os homens. Certo? Fechamos aqui. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.